Dando continuidade às entrevistas pastorais do Mês das Vocações, hoje eu estou aqui com um representante do CPP. Então, eu gostaria de passar a palavra para ele poder se apresentar, falar um pouquinho para a gente do que é o CPP. Bom, boa noite, meu nome é Henrique, estou aqui novamente, né? A última vez estava com a Flávia, agora com você, representando hoje o CPP. O CPP é o Conselho Paroquial de Pastoral, tá? Então, ele é um conselho, vamos dizer assim, até o mais importante dos leigos na igreja, né? Durante a entrevista a gente vai explicar o porquê dessa importância dele, mas eu considero o conselho mais importante que a gente tem na nossa paróquia. Ah, legal. E como que funciona? Tem coordenadores? Quem são os coordenadores atuais? O CPP ele funciona mais ou menos parecido com o CAI, tá? Então a gente tem o presidente, que é o pároco, e hoje eu sou o coordenador, tá? A gente tem um secretário, que hoje é o Vinícius, que participa da comunidade Santa Teresa, e uma vice-secretária, que é a Juliana, nossa própria secretária da paróquia, né? E os membros do conselho são todos os coordenadores de todas as pastorais da paróquia. Então, por isso que eu falei que é um dos conselhos mais importantes, né? Porque é o conselho ou a pastoral aí que tem a maior participação dos membros da paróquia. Ah, legal. E como que funcionam as atividades de vocês? Qual é a frequência delas? É mensal? É semanal? Como que funciona? A gente se reúne mensalmente, né? A gente se reúne toda terceira quinta-feira, às 19h30. Geralmente as reuniões acontecem no próprio auditório da Matriz, tá? E embora a gente tenha as nossas reuniões mensais, o trabalho ele também acontece diariamente, né? Então eu como coordenador eu tenho vamos dizer assim a função de escutar as pastorais para ver o que elas estão precisando a nível paroquial para trazer para a reunião para discussão. Então, o meu trabalho como coordenador é mais ou menos escutar as pastorais e trazer para o conselho aquilo que é de interesse do conselho resolver, né? Porque existem algumas questões que as pessoas procuram a gente, por exemplo, vou dar exemplo da catequese. Queria saber que assunto que eu vou conversar na catequese domingo que vem. Isso não é função do CPP, do CPP. Isso é função da própria catequese. Então, as outras pastorais não dão pitaco nessa parte. O CPP atua nas áreas em que tem interesse de toda a paróquia e assim todas as pastorais podem opinar. É meio que uma junção, né, de todas as pastorais e aquilo que diz respeito a todas as pastorais, né? É tudo discutido nessa reunião, é isso? Isso, exatamente. A gente tem até essas reuniões mensais, só que a gente tem a reunião das reuniões, se a gente pode chamar assim, né? Que é a nossa Assembleia Paroquial, que acontece sempre em novembro. Então, a gente se reúne aí em setembro, numa reunião convencional que a gente tem mensal, e apresenta toda a preparação para a Assembleia Paroquial, que vai ocorrer dali 60 dias em novembro. Então, a gente convoca aí as pastorais, os agentes de pastorais a refletirem diversos fatores que a gente vai discutir na reunião da Assembleia que acontece em novembro. Então, vou explicar mais ou menos como acontece essa Assembleia. A Assembleia, diferente da reunião mensal que a gente faz, é aberta para toda a comunidade. Então, tanto a matriz quanto a comunidade Santa Teresa, os leigos, as pessoas que não participam de pastoral nenhuma podem participar. Elas não têm direito a voto, mas elas podem participar. Então, a gente faz algumas coisas. A primeira coisa que a gente faz é eleger o secretário. Até ano passado, o nosso secretário era o José Paulo e a Daniela. No último assembleia que a gente teve, a gente nomeou o Vinícius e, por conveniência, né, a própria Juliana, que já é a secretária que trata desses assuntos da igreja. Então, o secretário tem a função aí de redigir, tomar os apontamentos e redigir a ata depois, né? Na Assembleia, a gente também faz uma prestação de contas, então a gente demonstra para toda a igreja quanto entrou, quanto saiu, como estão as coisas funcionando na igreja financeiramente, né? A gente faz uma avaliação do trabalho, todas as pastorais são chamadas a avaliar o seu trabalho para ver o que pode melhorar, o que pode ser feito de diferente no ano seguinte, tá? A gente apresenta um cronograma anual. Então, na reunião de setembro, como eu falei que é a reunião preparatória,
a gente convida todas as pastorais a apresentar o seu calendário. E daí a gente faz essa junção do calendário. Eu, o padre, a Juliana, a gente tem essa atribuição. A gente faz a junção do calendário, vê quais datas têm conflitos e conversa a pastoral para a gente acertar o calendário do ano seguinte. Então, a gente tem a garantia que nenhum evento vai acontecer no mesmo dia, no mesmo local, não tendo conflito. Tá um pouquinho extenso, mas eu já termino. A gente tem a apresentação dos novos coordenadores, né? Porque na Assembleia de Novembro a gente decide quais vão ser os novos coordenadores. Nós do CPP não interferimos nisso. Então, a pastoral define o nome, se o coordenador vai continuar ou vai ser eleito um novo coordenador, e passa para o pároco. E no conselho, que acontece em novembro, na Assembleia, a gente abre para toda a comunidade quem são os novos coordenadores das pastorais. Tá? Existem mais 2 momentos. Um deles é a eleição das prioridades. Então, todo ano a gente define uma prioridade para trabalhar a nível paroquial. Esse ano a pandemia atrapalhou um pouquinho a nossa vida, né? Mas a gente tinha 2 prioridades. A gente teve 2 prioridades. A primeira, a nível da matriz, é construir, né, edificar aí a pastoral da acolhida na matriz, porque a gente não tinha. Então, foi uma prioridade que a gente definiu. E a outra prioridade foi a reforma do som da Santa Teresa, da comunidade Santa Teresa, que é um anseio que a comunidade tem há algum tempo e não estava conseguindo. Então, o que a gente faz? A gente põe vários itens em votação e vota aqueles que são mais importantes para o próximo ano. E a paróquia toda trabalha para que essas prioridades sejam cumpridas. Então, graças a Deus, a gente já conseguiu um coordenador para acolhida aqui na paróquia e já começou a arrecadação de valores para a reforma do sistema de som, né? Foi o gesto concreto da nossa quaresma, né? Mas, infelizmente, por causa da pandemia, as questões financeiras deram uma atrapalhada e a gente precisou suspender um pouquinho esse processo. E a última, e não menos importante, a atribuição na Assembleia é a eleição do coordenador. Ano passado eu fui reeleito, eu já era coordenador, então o nosso documento da Assembleia determina que o coordenador fique por 2 anos. Então, esse ano, possivelmente em novembro, a gente vai ter a troca do coordenador do CPP. Ah, legal. É um trabalho bem amplo, né? Envolve muita coisa e envolve tanto a comunidade Santa Teresa como a matriz Nossa Senhora Aparecida. Então, é muita coisa que vocês têm que fazer, muitas decisões que são tomadas junto com os coordenadores, né, das outras pastorais também. Eu ia até perguntar para você se o pessoal da comunidade que não é coordenador de alguma pastoral pode participar, mas você acabou falando, né, da assembleia que tem, e eles podem participar, né, podem estar ali junto, mas das reuniões de CPP em si, que são as mensais, são só os coordenadores, né? O que a gente pede para os coordenadores é que cada pastoral tenha um membro representando a pastoral, né? Porque o CPP, na verdade, ele surgiu no Concílio Vaticano II, né? No Concílio Vaticano II, eles entenderam que o leigo ele é corresponsável pela paróquia. Então, ele não é só um colaborador, ele não cumpre as ordens do padre, ele tem um papel ativo. Então, a gente precisa que todas as pastorais tenham um papel ativo dentro da paróquia, né? Então, a gente pede para os coordenadores, se você não puder vir, mande alguém no seu lugar, ou, eventualmente, justifique a sua ausência, porque a gente decide questões ali, a nível paroquial, que tem que ser passada para as pastorais depois, né? E eu, como coordenador, ou o próprio padre, não tem essa disponibilidade. Eu vou conversar com todas as pastorais. A gente fez a relação aí, a gente está com 31 pastorais e movimentos. Então, imagina a gente ter que passar todos os assuntos de todas as reuniões para todas as pastorais. Então, esse é o papel do coordenador de cada pastoral. Então, por isso que é importante que ele esteja presente em cada reunião. Mas a gente pode abrir para os agentes, que não são os coordenadores também, né? Assim, o importante é ter algum representante mesmo ali, né? Porque vão ser tomadas decisões que vão afetar todas as pastorais. Mas bem legal o trabalho de vocês, é bem complexo, bem amplo, realmente. E você queria deixar algum recado para o pessoal que está assistindo a gente? Eu queria falar hoje com os coordenadores e também com os leigos, né? Eu sei que o nosso trabalho é um pouquinho mais amplo, mas que tanto os coordenadores quanto os leigos pudessem tomar
tomar posse realmente dessa corresponsabilidade que aconteceu no Concílio Vaticano II, né? Porque não é só a gente participar da igreja, a gente tem que sentir parte da igreja, né? A gente faz parte da paróquia, a gente faz parte da matriz, parte da comunidade Santa Teresa, e o nosso trabalho é essencial. O pároco Tacílio gosta de falar bastante isso. Se não são os leigos, eu não consigo fazer nada. Então, a gente precisa realmente entender que o nosso trabalho é importante, que a igreja só funciona com o nosso trabalho e realmente tomar posse disso. Então, coordenador, se você não gosta muito de participar de reunião, essas coisas, é importante a sua participação. Você é um membro importante da igreja, né? É isso mesmo, tem que participar, tem que estar ali junto na hora de tomar as decisões, porque afeta todo mundo, às vezes acaba não gostando depois, né? Mas tem que estar ali no momento da decisão. Mas é isso, Exato. então. Gostaria de te agradecer, Henrique, pela participação no vídeo de hoje, pela sua disponibilidade, por todos os esclarecimentos que você deu pra gente. Que Deus te abençoe nessa caminhada, né? Porque não é fácil ser coordenador de CPP. Que Deus te abençoe e que você possa ajudar muito a gente ainda pela frente.